Fala galera, beleza? Meu nome é Bruno e eu vou ensinar no tutorial de hoje como vocês vão modelar esse splash aqui. Esse aqui é o nosso exemplo, né? A gente vai modelar exatamente esse splash. Nós não vamos modelar as rosquinhas nem o bowl aqui, porque são formas muito básicas, dá para fazer com primitivos. Então o foco da aula de hoje é só a modelagem do splash. Vamos lá? Galera, essa modelagem ela foge um pouco do tradicional porque ela não usa nem simulação e nenhum plugin externo. A gente vai realmente modelar ela usando splines. A gente vai usar uma base, a base que a gente vai usar é essa daqui. Eu peguei uma imagem no Google, trouxe aqui para o Corel, mas vocês podem fazer no Illustrator, no software de desenho vetorial da preferência de vocês. E aqui no Corel eu rastreei essa imagem e exportei ela no formato AI. Vocês podem desenhar aqui dentro do Cinema 4D mesmo, usando as splines. Eu gosto mais de desenhar externamente, mas essa questão de você fazer baseado na spline é o que vai dar essa facilidade de fazer no formato que vocês quiserem. Eu vou abrir aqui essa spline que eu já exportei lá do Corel. Opa, peraí que eu abri o arquivo errado aqui. Aqui. Então eu tô com a spline aqui. O que a gente vai fazer aqui é centralizar ela. Me desculpem o não uso dos atalhos que eu tô fazendo, falando aqui como é que vai fazendo mesmo. A gente pode aplicar um extrude. Aqui eu vou dar um menos para ele ficar ao contrário aqui. Transforma ele em editável clicando aqui ou apertando a tecla C. A gente seleciona essa primeira face aqui, clica com o botão direito e dá um split. A gente pode deletar essa parte que a gente não vai usar, a gente vai usar somente essa daqui. Agora, galera, o que a gente vai fazer é rotacionar ele aqui em 90 graus na vertical. Ele vai ficar na horizontal agora. Mudar um pouco a câmera aqui para a gente dar uma olhada. Ele já é uma face, mas ele está como se fosse um polígono só. O que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar um remesh. É importante que vocês estejam utilizando a versão do Cinema 4D a partir da R26, porque é a versão que tem o remesh. Se não tiver na versão de vocês, vocês podem fazer uma retopologia manualmente para poder ficar com essa face aqui com somente pixels cúbicos. Polígonos cúbicos, na verdade, né? Então vamos clicar no remesh, vamos arrastar o extrude para dentro aqui. Eu vou mudar aqui para lines para dar uma olhada no resultado e vou mudar aqui para polygonal count. Depois de mudar aqui, eu vou mudar aqui para 1600. É um número que nesse formato aqui funcionou muito bem para mim. Isso aí vai variar da forma que vocês vão usar. Eu vou deixar esse arquivo aí para download fixado aí no primeiro comentário. Mas eu acho que o legal desse tutorial, dessa forma de modelagem, é vocês poderem fazer o formato que vocês precisam para o projeto de vocês, entendeu? Então a gente faz esse remesh, a gente vê aqui que ele está com uma malha totalmente poligonal, os polígonos totalmente cúbicos. A gente pode dar um make editável. Eu costumo dar um optimize aqui só porque às vezes ele dá alguns errinhos nas pontinhas, mas isso também são coisas que a gente consegue corrigir ao longo da modelagem. Um próximo passo aqui seria a gente dar um confere se o UV dele está certinho. Eu acredito que esteja, porque eu já fiz esse formato outras vezes, então ele está certinho. A gente pode voltar para o Startup Layout aqui. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai criar uma esfera através das primitivas aqui, para a gente poder projetar esse splash na esfera, né? A gente vai usar meia esfera para fazer aquele formatozinho de bowl ali. Então, eu posso colocar a esfera aqui, eu vou botar o rádio dela em 5, né? Então, vai ficar nesse formatinho aqui, posso tornar editável. Com a ferramenta de Loop Selection, a minha fica aqui, mas a de vocês vai estar aqui, né? Então, a gente seleciona esse segmento aqui. Fill Selection, seleciona o restante, pode deletar. E essa cuia aqui é o que a gente vai usar para dar formato no nosso splash. O que eu vou fazer nele aqui, isso é indispensável, senão não vai funcionar, é ajustar a questão do UV dele. Então a gente seleciona o Loop Cut, pega a ferramenta de Edges
e seleciona esses edges superiores aqui. A gente muda aqui o layout para UV Edit e a gente clica aqui, ó, UV Unwrap. Opa, peraí, aqui eu tenho que deletar esse tag UV dele que ele vem de padrão. Então a gente clica aqui e ele faz essa projeção aqui. Vou até dar um fit to canvas aqui. A gente não vai usar, não vai botar nenhuma textura nisso, mas a gente retorna aqui ao Startup Layout. Você pode, na verdade, o layout de vocês, né? O meu aqui é porque está configurado dessa maneira. Então, clica com o botão direito na esfera. A gente vem aqui em Render Tags, muda para Display. Clica em Display e aplica tag Display. Aqui a gente clica em Use e a gente clica aqui Shade Mode e muda para Lines. Agora a gente vai ver só as linhas ali. Outra coisa legal de se fazer também é aplicar um smooth nessa esfera, né? Então a gente vai usar um Subdivision Surface, ela vai ficar redondinha ali. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar esse remesh, que no caso aqui é o nosso Splash. Vou até renomear ele para Splash aqui. E a gente vai aplicar o deformador nele, Surface. Então pega o Surface, coloca ele como filho do Splash. Aqui a gente vai selecionar a Surface do Subdivision. É importante que vocês selecionem a subdivisão e não a esfera, porque senão ele vai ficar todo quadradinho, né? Ele não vai ficar redondinho igual tá o Subdivision. Então a gente aplicou ali, nada aconteceu. A gente vai vir aqui no Surface e vai mudar para Mapping UV. Ele faz a aplicação ali. Aqui, ó, no Scale, vocês conseguem fazer o ajuste do splash de vocês na superfície que vocês forem usar. Aqui eu estou usando esse formatinho de cuia, mas vocês podem fazer aquele splash que envolve o produto, usando um helix, mais o sweep NURBS para fazer aqueles redemoinhos e tal. Dá para fazer muita coisa legal usando esse método aqui. Porque esse vídeo é para o tutorial não ficar muito extenso, né? Então aqui no U e no V vocês mudam a posição dele. O meu já está centralizadinho, né? Então eu vou mudar somente a escala. Aqui para mim, eu sei que com o valor que funciona legal é 0.8. Então 0.8 aqui, ele já fica mais ou menos da maneira que eu preciso. Entendeu? Aqui eu vou ajustar um pouquinho. Aqui já ficou legal. E beleza. Aqui, o que que a gente vai fazer? Você pode pegar a esfera e ir editando ela da maneira que vocês querem, né? Então aqui eu costumo abrir um pouco para fazer aquela parte do splash que está voando ali. Então dá para ir selecionando com a ferramenta de edges, né? Selecionando os loops. E você vai alterando aqui que vai ficando bem legal. Aqui eu costumo fechar um pouquinho, aqui pode fechar um pouquinho mais. Isso aqui vai bem do gosto de vocês e de como que vai ser o projeto de vocês aí. Se vocês vão colocar um produto dentro. Então isso aí fica bem livre, né? Então feito isso, a gente acha uma projeçãozinha de câmera aqui. Eu vou até criar uma câmera para a gente ter uma referência depois. Vou aplicar aqui uma tag no Rigging Tags de Protection. Então a gente tem essa câmera aqui travada. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou clicar aqui no Splash, vou clicar no Surface, vou clicar com o botão direito. Você pode clicar tanto em Current to State Object quanto Connect Objects mais Delete. Eu vou clicar aqui. Cliquei aqui, ele já está na proporção. Eu posso desativar deletar esse Subdivision Surface e essa esfera. Agora aqui a gente tem a base do nosso Splash, na verdade, né? Eu vou voltar aqui para o Shading. Na verdade eu vou deixar aqui ainda porque a gente vai fazer um extrude, eu acho que é legal para vocês verem dessa maneira. A gente seleciona tudo aqui, dá uma olhada, vê se os normais não estão invertidos. Clica com o botão direito e clica no extrude, né? É importante vocês clicarem aqui em Create Caps, está com isso aqui ativado. E aí pode fazer uma extrusão nesse splash aqui, que vai ficar bem legal. A gente dá um Ctrl A aqui para selecionar tudo, dá uma olhada, ver se os normais estão do lado certo, que isso vai ser importante pra gente. Depois disso, galera, esse splash, ele é um splash que a gente está fazendo a modelagem aqui totalmente mecânica,
mas que ele não exclui uma pegada mais artística, né? Então, para dar aquele toque de realismo, a gente vai usar o Sculpt. Então, a gente vai mudar aqui para a aba Sculpt. Aqui eu já não preciso de ver essas linhas, né? Então, eu mudo aqui. E aqui a gente vai começar a subdividir o nosso splash. Ó, a gente já tem uma base aqui, ele está bem quadradinho ainda, dá para a gente ir ajustando. Dá para vocês fazendo, usando aqui bem a criatividade, eu costumo dar uma suavizada primeiro nas bordas, então suavizo bastante aqui, para ela ficar redondinha, né? E aí o próximo passo, na minha opinião, aqui é usar o inflate. Eu mudo aqui para 16 o tamanho. Aqui tá certo que é o tamanho que eu estou usando, né? E eu acrescento volume nessas pontinhas aqui, dessas ondinhas, né? Então a gente tem que entender que o splash ele é um movimento, né? E nesse movimento os líquidos geralmente eles se acumulam aqui nessas extremidades e nas pontas das gotas. Então a gente vem aqui dando essa dando esse volume, né? Aqui acho que ficou muito pequeno, deixa eu mudar aqui para uns 20, acho que vai ficar melhor. Então a gente vem aqui, ó, acrescentando esse volume, principalmente nessa região aqui. Aqui vocês podem ir acrescentando volume, vai sempre dando um confere, rodando a câmera para ver se está do jeito que vocês precisam. Feito isso, eu costumo pegar o inflate aqui, aumento um pouquinho ele, que eu posso aumentar até um pouco mais. E aí eu acrescento o volume na ponta da gota aqui para dar aquele volume do líquido que está ali na pontinha, né? Então, se vocês apertarem Shift aqui também com a ferramenta, qualquer ferramenta selecionada, vocês conseguem dar um smooth, né? Então aqui ainda não está tão suavizado, a gente pode vir suavizando aqui. E aí vocês podem fazer isso em todas as gotas. Aqui vai alterando a câmera. Ó, aqui a gente já está com o splash bem encaminhado. Outra coisa que dá para a gente fazer, na verdade que a gente tem que fazer, é acrescentar detalhes aqui dentro, né? E esses detalhes, né, essas ondas, a gente faz nesse mesmo sentido do splash, né? Que na horizontal. Se a gente fizer na vertical aqui, ó, ele não vai ficar tão real. Então eu costumo fazer isso daqui, ó. Eu pego o próprio inflate aqui e eu vou criando. Eu costumo inverter aqui, na verdade. E eu vou criando. Opa, peraí, acho que aqui vai ficar melhor assim. E eu vou criando algumas ondulações aqui, ó. Isso aqui é bom ser bem aleatório mesmo, mas ele tendo aí uma conexão com o formato do splash de vocês. Então tentem acompanhar esse sentido dessas bordas aqui, né? Então a gente faz aqui, ó. E essa parte interna já tá legal. Se vocês forem usar ele em outra posição, faz na parte interna aqui também. Aí eu acho que vale a pena inverter aqui. Isso aqui é bem no feeling mesmo, galera. Não tem meio que uma regra. A gente tem que levar em consideração que esse aqui é um splash rápido pra gente usar aí num selo de Páscoa, numa propaganda de social media, não é aquele material que a gente vai usar num vídeo, por exemplo, que seria, aí a gente usaria uma simulação, né? Eu costumo dar esses volumes aqui, depois eu venho suavizando tudo e costuma ficar bem legal. Dá para dar uma aleatoriedade um pouco maior, tipo, se vocês forem colocar um produto aqui, vocês tentam pegar a ferramenta de draw aqui, né, e aí faz um, um efeitinho, né, da onde o objeto está encostando no splash. Dá para usar o grab, coloca ele bem grande, e aí mudar essa forma aqui de baixo, ó, de maneira a deixar ele um pouquinho aqui. Você tem que puxar um pouquinho por dentro também, né, então dá para
Dá para ir fazendo bastante coisa. E isso é o que vai dar a naturalidade ao seu splash. Outra coisa que dá pra gente fazer, eu costumo dar uma suavizadinha, né, nessas conexões aqui. Então vem dando essa suavizada para ele não ficar quadradinho os cantinhos. Isso aqui. Aqui, ó, as gotinhas que estão muito retas para fora, dá para pegar o grab, dar uma torcidinha. Isso fica bem legal. Fica bem legal. E outra coisa que dá para fazer é a gente acrescentar umas gotinhas voando. Então, não precisa de fazer nada muito complexo. As próprias esferas aqui da parte dos primitivos já dão esse efeito, então a gente só ajusta a questão do tamanho. Eu costumo colocar as gotas assim, ó, nessas pontinhas aqui, ó, porque é mais ou menos aonde geralmente saem as gotas, né? Então, é aquele material que se desprende daquela pontinha ali. Aqui vale a pena ir mudando a orientação para poder vocês colocarem ele no na melhor posição. Outra coisa que dá para fazer também é pegar uma esferinha dessa e vem aqui nela e aplica um FFD, que é um deformador que dá pra gente botar ela meio que no formato de gota, né? Então, tem outros deformadores que a gente consegue fazer isso, mas esse aqui ele é particularmente eu acho bem fácil. Então você seleciona aqui, arrasta para cá, dá um Ctrl T, um T na verdade, né? Aqui dá para vocês adicionarem segmentos. Se quiser deixar ela um pouquinho mais cinturada aqui, né? Isso aí fica legal, eu não vou fazer. E aí a gente. Deixa eu ocultar aqui porque isso particularmente me incomoda. Então a gente pode vir aqui, dar uma rotação nele, coloca ele mais ou menos no sentido aqui do nosso splash. Vocês vão posicionando, vão mexendo aí a gosto de vocês. Dá para pegar também, ó, por exemplo, essa gotinha aqui, dá para tornar ela editável, dá para voltar lá no Sculpt e dar uma brincada, né? Dar uma subdividida nela. A gente vem aqui no Inflate, aí. Opa, aqui tá muito pequeno. Ué. Aqui a gente clica no Inflate. Tá pequeno, vamos botar uns 200 aqui. Invertido aqui para dar uma afinadinha na ponta. Dá para engordar a pontinha dela aqui ainda mais. Então, tudo isso são coisas que trazem essa questão do realismo para o splash de vocês. Fica bem livre para vocês criarem da maneira de vocês, só mesmo para explicar essa maneira de modelar, que é bem simples. Eu não vou ensinar aqui para vocês essa questão do render, né? Então, cada um usa um software diferente aí. Mas se vocês quiserem aprender sobre isso, eu estou usando atualmente o Octane Render. Se vocês quiserem aprender, deixem aí nos comentários e deixem também conteúdos que vocês têm interesse. Eu estou focando nesse primeiro momento do canal em trazer conteúdos que a gente não acha com tanta facilidade aí no YouTube. Então deixem aí sugestões do que vocês acharam do vídeo, o que dá pra gente fazer para melhorar. E é isso, brigadão e até a próxima.